E olha, Donald Trump foi indiciado pela terceira vez por crimes envolvendo atos dele enquanto presidente dos Estados Unidos. Desta vez, as acusações envolvem conspiração contra o país. Eu queria aproveitar a presença aqui no estúdio do nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, para perguntar o que significa esse indiciamento e como o caso pode afetar a corrida presidencial do ano que vem. Favalli, conte tudo para a gente, seja muito bem-vindo. Obrigado, Evandro. Boa noite também a quem nos ouve, a quem nos assiste. Pois é, são questões na justiça com um pré-candidato. É obviamente que haverá um efeito direto na eleição do ano que vem. Mas é importante dizer que, por enquanto, Donald Trump é pré-candidato à indicação do Partido Republicano. Mas eu vou chegar lá. Primeiro, vamos entender o que aconteceu nessa terça-feira, agora na segunda metade da tarde, no horário de Washington, um pouquinho mais tarde aqui no horário de Brasília. O ex-presidente Donald Trump, agora pré-candidato pelo Partido Republicano às eleições de 2024, ele foi indiciado a mais 4 acusações bastante graves, de acordo com a legislação norte-americana. Eu tentei traduzir, tirando um pouco do juridiquês, para que a gente entendesse mais aqui, inclusive em português mais simples. Conspiração para fraudar os Estados Unidos, conspiração para obstruir a justiça, obstrução e tentativa, de obstrução da justiça, conspiração contra direitos civis. Eu fui pesquisar aqui isso na legislação americana. Se ele for condenado e ele pode ser preso, a condenação dessas acusações pode levar à prisão, e aqui nós estamos falando pelo menos em uns 25 anos de prisão. Levando em consideração que o Donald Trump tem 80 anos de idade, 77, nós estamos falando aí que ele passa o resto da vida na cadeia. Mas isso seria a condenação na primeira instância, na segunda instância, que ele tem direito de apelação, talvez ele levaria isso para a Suprema Corte, levaria-se anos, e isso muito provavelmente não vai tirá-lo, então, da corrida como pré-candidato à corrida eleitoral do ano que vem. Mas isso pode manchar a reputação dele. Esta é apenas um do agrupamento de indiciamentos. Eles têm outros. O documento que traz a acusação formal do Donald Trump, ele tem 45 páginas. Eu fui procurar ali entender, resumidamente, e eu pensei 2 frases da promotoria, da acusação, que na legislação americana é um pouco diferente do conceito que a gente tem aqui. Primeiro, isso é muito importante a gente entender, porque, obviamente, o Donald Trump vai usar um recurso de defesa dizendo: olha, eu estou sendo perseguido, os democratas, os meus rivais políticos querem me tirar da corrida presidencial. Talvez não seja verdade, levando em consideração que, para acatar a denúncia, vou traduzir aqui para o nosso sistema judicial no Brasil, nos Estados Unidos, isso é feito por um júri popular. Então, a aceitação das denúncias não foi feita pelo juiz, e sim por um grupo de cidadãos selecionados que representam a sociedade americana, pessoas comuns. Então, não há um conceito político aí muito bem determinado no meio, caso isso sirva de defesa para o Donald Trump. Então, todo mundo entendeu aqui o que foram essas acusações, e o Jack Smith, que é um conselheiro especial do Departamento de Justiça, que está fazendo o papel de promotor, ou seja, da acusação. Eu peguei 2 frases que tentam resumir esse documento de 45 páginas. Abre aspas. Apesar da derrota, o réu, Donald Trump, estava determinado a permanecer no poder. Por mais de 2 meses depois da eleição, o réu, Trump, espalhou mentiras sobre fraudes na apuração e insistiu no discurso de que ele venceu. O réu sabia que as informações eram falsas. A gente tem imagens para recordar aí a memória de todo mundo. Claro que este caso remonta à invasão do Capitólio, em janeiro de 2021, poucos dias antes da posse de Joe Biden, que então o candidato democrata que acabou vencendo a eleição do ano anterior. E o que a promotoria leva em consideração? Que um discurso feito horas antes da invasão ao Capitólio, feito pelo Donald Trump, ele usou palavras determinadas para incitar aquela multidão de apoiadores a caminhar da Casa Branca até o Capitólio, o Congresso americano, que é uma distância que não dá 2 quilômetros, e as pessoas invadissem no momento em que o então vice-presidente dos Estados Unidos, o Mike Pence, que faz o papel de presidente do Senado, estava
quase que diplomando o Joe Biden. É uma sessão prevista na Constituição em que ele reitera o resultado da eleição. O Donald Trump queria que aquela multidão, de alguma maneira, tumultuasse a sessão e aquele processo eleitoral não fosse concluído. Pelo menos é o que traz aqui as acusações. Vamos avançando aqui um pouquinho. Ele também responde, Donald Trump, por acusações na Flórida de ter guardado com ele documentos sigilosos que ele não podia ter tirado da Casa Branca. Em Nova York, 34 acusações de fraudes em documentações. E aí tem um pouco dele como empresário, mas também isso aqui, de acordo com a acusação no estado de Nova York, pode ter sido um ato que envolveu a campanha que o levou para a presidência. Agora eu queria chamar a atenção, que é o que o Evandro quis dizer ali na minha apresentação aqui para vocês. O quanto que isso fere na campanha e no capital político do Donald Trump? Por enquanto, nada. Muito pelo contrário. Nós temos números de uma pesquisa que foi feita nas 2 últimas semanas de julho. Então, eu quero salientar que esses resultados não levam em consideração o indiciamento desta terça-feira. Uma pesquisa que foi feita antes pelo jornal americano The New York Times. O The New York Times pediu para o Sierra College, que é uma instituição de ensino superior no estado de Nova York, muito confiável quando se fala em pesquisas eleitorais. Eles fazem isso há muitas décadas. Donald Trump e Joe Biden, aparentemente os próximos candidatos à eleição em 2024, estão empatados, números iguaizinhos, 43% para cada um. O curioso é que quem respondeu essa pergunta, depois foi perguntado outras 2 questões. E 51% concordaram que Trump cometeu crimes eleitorais. 53% dizem que Trump também ameaçou a democracia. Vocês entenderam aqui que 43 mais 43 dá 86, não dá 100%. Por quê? Que 14% disseram que não vão votar de jeito nenhum, nem Biden, nem Trump. Parênteses importante aqui, existem outros candidatos à eleição nos Estados Unidos. É que, majoritariamente, vencem os candidatos ou republicanos ou democratas. Mas tem outros partidos nos Estados Unidos, eles são nanicos. Mas basta ter nascido nos Estados Unidos, ter uma idade mínima para eleger, não precisa estar ligado a nenhum partido. Então, pode ser que haja aí mais candidatos na eleição do ano que vem. E quem respondeu, eu não voto nenhum nem outro, disse o seguinte, que 63%, então, concordam que Trump cometeu crimes eleitorais. Bom, isso a gente viu o eleitorado médio entre republicanos e democratas. Agora, olhando um recorte só entre os republicanos, porque vai haver eleições internas no partido. Não é que o Trump está na frente, ele ganha disparado. Por enquanto, ele está com mais da metade da preferência entre os republicanos para ser escolhido como candidato daquele partido. Mas disparado muito, né? 54%. O segundo, Ron DeSantis, que é o governador do estado da Flórida, aparece com 17. 17, 3, 3, 3, somando aqui, ó, 17 com 3, 20, 23, 26, 29, 31%. A somatória de todos não chega nem perto dos 54% de Donald Trump. Mas nós estamos ainda muito longe de uma eleição que acontece na primeira terça-feira de novembro de 2024. Ainda existem eleições internas dentro dos partidos e pode ser que todas essas acusações aqui do Donald Trump em Nova York, na Flórida, e principalmente essa que fala em conspiração contra os Estados Unidos, obstrução da justiça, pode levá-lo a 25 anos no mínimo de prisão, perca um capital político e ele seja desidratado daqui para frente. Mas isso só com o tempo, viu, Evandro? Agora, deixa eu só te perguntar uma coisa, Favalli. Você acha que esses candidatos que você mencionou, de fato, estarão na disputa desse pleito no próximo ano? Pois é. Vamos voltar aqui para tentar te responder nessa tela aqui. Exatamente. Estes são os pré-candidatos republicanos. Eles vão ser escolhidos, apenas um vai participar. Aqui, o partido, ele tem uma questão. Eu tenho um franco favorito que também tem um alto índice de rejeição. É uma escolha. Mas isso não é o cartola do partido ou os grandes caciques do partido, como a gente chama aqui. O processo eleitoral americano é muito mais complexo. Existem os cálculos em que a população, aqueles ligados aos partidos, também votam, também escolhem. Isso a gente vai começar a ver a partir de fevereiro, março
do ano que vem. Por enquanto, tem um desejo do Donald Trump de participar desses cálculos dessa pré-candidatura. Agora, não podemos esquecer que ele está envolvido com a justiça. E esse caso aqui, ó, de Washington, significa que em questão de semanas nós vamos ver todas aquelas cenas que nós já vimos 2 vezes. No estado de Nova York e no estado da Flórida. Ele se apresentando a um juiz e tendo de declarar se é culpado ou se é inocente. O assessor do Trump já disse que ele já foi notificado dessa decisão aqui da promotoria federal, está partindo a partir da capital Washington, e que ele muito provavelmente vai se declarar inocente. Aí você tem todo um processo com júri, acusação, defesa e tudo mais. Isso leva muito tempo. As ações judiciais não vão prendê-lo ou tirá-lo do páreo, mas podem desidratá-lo nessa campanha interna.